pode tomar os seus assentos. Iremos falar hoje mais um aspecto, mais um exemplo de Jesus, da sua masculinidade. Nós vamos falar de Jesus, o exemplo de homem casto e de esposo fiel. Convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler do verso 25 até o verso 32. Efésios 5, verso 25 em diante, que diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membro do corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Meus irmãos, hoje falaremos sobre castidade, sobre pureza sexual. É bem verdade que nós vivemos numa cultura pornificada. E eu trouxe alguns dados, algumas coisas para nos atualizar, para nós vermos como está a nossa sociedade nos dias de hoje. Douglas Wilson, ele vai dizer que há um século atrás, um homem imoral evitaria envergonhado de encontrar um cristão. Hoje, o promíscuo nos olha nos olhos. O Albert Muller, ele vai dizer que o uso de Hugh Hefner, que é o criador da Playboy, ele foi chamado como orador de uma franquia de hambúrguer na Califórnia. Isso indica como a pornografia tem sido incorporada na nossa cultura. Imagina, o criador da Playboy, que promove a prostituição, promove a sexualidade, tantas coisas, foi chamado para ser um orador, para falar, para apresentar uma rede, uma franquia lá na Califórnia de hambúrguer. Isso mostra como a sociedade está tão acostumada com isso. E nós vamos ver que aqui eu trouxe alguns dados que são gastos cerca de $3.075 em pornografia por segundo. 28.258 usuários da internet acessam conteúdo pornográfico por segundos. Isso nos Estados Unidos. 372 usuários digitam termos de busca adultos em sites de busca por segundo. A cada 39 minutos, um filme pornográfico é produzido. A idade média da primeira relação sexual é de 13 anos. 20% das crianças entre 9 e 10 anos já tiveram uma espécie de um contato erótico, beijos, toques. 20% dos homens acessam pornografia no trabalho. 13% das mulheres acessam pornografia no trabalho. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já viram pornografia em algum momento da sua vida, pelo menos uma vez. 95% das prostitutas e das atrizes e atores pornôs foram abusados na infância. A pornografia é o 7º maior negócio na América. Na pandemia, 2020, a Sexy Hot aumentou os seus acessos em 31%. Aqui no Brasil, a Brasileirinhas dobraram as suas assinaturas de 300 para 600 por dia, segundo o G1. 50% dos homens cristãos e 20% das mulheres são viciados em pornografia. 57% dos pastores dizem que a pornografia é o problema sexual que mais afeta a sua congregação. E pasmem, 1/3 dos pastores consome pornografia diariamente. A verdade é que nós vivemos em uma cultura onde o sexo é um Deus, onde as pessoas investem tempo, dinheiro, sua energia e os seus corpos. Eu trouxe tudo isso de introdução para nós vermos quão sério é a urgência e a necessidade de nós falarmos sobre pureza sexual.
como tem sido a sua pureza sexual? Porque pureza sexual não é somente em atos, mas também em pensamentos, em ações e em palavras. E de uma forma breve, eu quero tratar sobre como ter uma vida ou vivendo uma vida de pureza sexual. Porque o Senhor nos chama para ter uma vida de castidade, uma vida de pureza sexual, quer seja casado, quer seja solteiro. Jesus, como o nosso exemplo de homem, nos mostra como que é a verdadeira castidade, como é a verdadeira pureza sexual. Jesus é o nosso maior exemplo. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E, em primeiro lugar, eu quero falar que a pureza sexual, ela é envolvida em ações, pensamentos e palavra. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre palavras. Como ser puro. Efésios capítulo 3, capítulo 5, do verso 3 ao 5, que diz assim: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseiras, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus. Meus irmãos, nós vivemos uma cultura que ela não mede esforço de instruir sobre sexualidade. Basta olhar filmes, novelas, propagandas, revistas, seriados, rádio, podcasts, aonde nós acessarmos, aonde nós olharmos, nós vemos uma cultura pregando, ensinando e instruindo sobre sexualidade. Mas a verdade é que não é a sociedade, não é a cultura que deve ensinar sobre sexo. O sexo, o casamento, a sexualidade foi algo criado por Deus. E é o próprio Deus que deve nos instruir e nos ensinar como deve ser. A questão é que a nossa cultura, a sociedade que nós viemos, o que impera, ou uma das principais características é o relativismo. Hoje é tudo relativo. Hoje depende do meu gosto, da minha vontade, da minha verdade. Um teólogo católico chamado Chesterton disse que chegaria um dia que nós precisaríamos provar para o mundo que a grama é verde. E se você entrar aí e olhar na internet debates sobre nesta área, eu até vi ontem, não me lembro, sobre um homem transgênero, falando que homens transgêneros também menstruavam. Coisa de louco. Olha que loucura isso, da onde ele tira uma coisa dessas? A ciência, a medicina, a experiência prática não comprova uma coisa dessas. A Bíblia não aprova uma coisa dessas. Só que a questão é que nós vivemos num tempo desses. E as nossas crianças, as nossas esposas, nós, a igreja, a sociedade está sendo diariamente bombardeada sobre essas coisas. E a questão é, como que é a nossa pureza em relação ao nosso linguajar? Paulo está dizendo que nenhuma imoralidade sexual e toda impureza e avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês. Como tem sido nossa conversa? Como tem sido o nosso linguajar diante da sociedade? Porque nós, como homens, a imagem de Jesus, porque aquele que o Pai chamou, elegeu, escolheu, chamou para ser a imagem de Jesus. Jesus era um homem casto. Jesus não usava palavras de duplo sentido. Jesus não usava palavras pornográficas para conversar. Jesus era um homem puro a conversar com outras mulheres, com pessoas do sexo oposto. Lembra lá em Lucas capítulo 7, quando ele está na casa de Simão e entra uma mulher, que a Bíblia fala mulher pecadora, que alguns interpretam que era uma prostituta, que fala que era uma mulher pecadora na cidade, conhecida na cidade. E ela está lá e Jesus não fala nada. Jesus trata ela tudo bem, trata ela com dignidade, mesmo ela não tendo uma profissão, uma atitude, era uma mulher pecadora. E aquele homem, aquele Simão, fala: se esse verdadeiramente fosse profeta, ele saberia que ela era uma mulher pecadora. O que será que ele esperava? Será que ele esperava que Jesus reagisse a alguma forma de tratar uma prostituta? Será que Jesus tinha que tratá-la de uma forma, de tratá-la como uma prostituta? Como que é a nossa linguagem, nossa fala? Homens viris, homens de Deus, homens à imagem de Jesus, precisam ser homens posicionados, homens firmes, naquilo que creem, naquilo que defendem. No trabalho, quando os homens do nosso trabalho, da escola, estão acessando pornografia, estão olhando pornografia, e quando você chega,
Eles param ou eles continuam? Quando está passando uma mulher na rua, e vocês sabem que é assim, quem já trabalhou em obra, por exemplo, passa quem for, o pedreiro olha, assobia, chama. Isso é comum em nossa sociedade. Os pagãos são assim, os ímpios vivem assim, os filhos de Deus não. Mas quando passa essas mulheres e eles falam, já aconteceu isso comigo. Passa, eles olham, eles mexem. Lá no meu trabalho tem sempre um caminhoneiro. Caminhoneiro é caminhoneiro. Os caras estão entregando lá, eu trabalho num depósito. E às vezes passa, ainda bem que o caminhão fica parado na frente do portão. E as mulheres passam do outro lado, eu não vejo. Mas às vezes estão na frente assim, eles estão em cima do caminhão, eles param e ficam olhando. E às vezes eles olham, eles percebem que eu não estou olhando. E eles às vezes falam, tu não vai olhar? E eu, não, tem mulher em casa. Não preciso olhar. Tem mulher em casa. A nossa forma de se expressar, o nosso linguajar, denuncia, mostra muito sobre o que está no nosso coração. Porque a boca fala o que está cheio no nosso coração. Como é a nossa conversa? Nós temos conversas santas, conversas piedosas. O problema é que muitos compactuam com esse tipo de conversa. Se assentam nas rodas dos escarnecedores. E onde rola conversas picantes, conversas sensuais, conversas sobre mulheres do próximo, mulheres alheias, atrizes, seja quem for, que converse sobre corpo, sobre sexo, coisas depravadas. Às vezes estão os cristãos, aqueles que são chamados para ser a imagem de Jesus, falando sobre isso. Deus nos chama não só para sermos castos e puros em nossas ações e atitudes, mas também em nossa forma de falar, na nossa forma de se expressar, na forma que nós somos. Nesses últimos dias nós precisamos de homens viris, que sejam firmes, que sejam autocentrados, que não usem palavras com conotação sexual, que não usem palavrões com conotações sexuais. O secularismo, algo desgraçado no nosso tempo, tem adentrado muitas vezes na igreja. E nós vemos, às vezes, irmãos falando palavras como se fosse algo normal, palavrões como se fosse algo normal, como se isso fizesse parte da vida cristã, que é o que o nosso pastor sempre fala, essa graça desgraçada, que só nos salva para vivermos uma vida que a gente já vivia outrora, já vivíamos dessa forma. Mas aqueles que o Senhor salvou, Ele limpou a sua alma e Ele purificou os seus lábios. Isaías, quando teve um encontro com o Senhor, ele disse, ai de mim, que habito num povo de lábios impuros, e eu também tenho o lábio impuro. E a Bíblia fala que o anjo foi com uma tenaz e purificou os seus lábios. Nós precisamos de homens que tenham os seus lábios purificados. Que as nossas palavras sejam palavras santas, palavras que Jesus, o homem maior, o homem viril e masculino, que não precisa se autoafirmar, se autodeterminar que é homem. Porque na sociedade todo tipo de conversa é válida. Elas não são só comuns, mas são incentivadas. Porque se tu não entra na conversa, se tu não fala, se tu não tem a mesma forma de conversa, tu não é homem, tu não é viril. Mas o viril de verdade é aquele que se mantém. O homem viril de verdade é aquele que não se corrompe pelo sistema. É aquele que não entra no jogo. É aquele que luta contra o sistema, que não se entrega, que não se corrompe. E em segundo lugar, a Bíblia também nos fala que o Senhor nos chama para sermos puros por meio de pensamentos, por meio do nosso coração. Leiamos lá o texto de Mateus capítulo 5, onde o próprio Jesus, no verso 27, capítulo 5, no verso 27, o Senhor vai nos dizer assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. O problema da nossa cobiça é interior. O problema é o coração. O problema do homem é que o pecado não está fora. O problema não é a pornografia em si. O problema não são sites pornográficos, revistas pornográficas, fotos de pornografia, mulheres passando na rua, conversas ao nosso redor. O problema não são essas coisas. O problema é nosso coração. O problema, como eu disse no início, que nós vivemos numa cultura onde que o sexo é um Deus. E o problema é que muitos homens têm esse Deus no seu coração. Idolatram, se rendem, prestam culto a este Deus chamado sexo. E se entregam os seus pensamentos. A questão não é se você consome pornografia. Porque há pessoas que acham que a pornografia é algo normal. Há cristãos que acham que podem acessar.
Se eu não me engano, o pastor Rogério Nascimento, na palestra para casais, ele falou sobre isso. Que casais que acessavam, claro, com um exemplo mau, que acessavam pornografia para apimentar a relação. Tem cristãos que acham que isso é normal, mas tem cristãos que não querem, acham isso errado. Mas tem cristãos, tem homens que acham que isso é errado, mas no fundo do seu coração tem desejo de acessar. A pureza, a pureza que o Senhor nos chama é algo mais interno, é algo mais profundo, não é somente externo, não é somente as nossas ações, é algo muito mais profundo, porque o Senhor disse, se você olhar para uma mulher e você cobiçar, você já adulterou. Você pode nunca ter traído a sua esposa, você pode nunca ter caído em fornicação, mas ser um adúltero, ser um fornicador. Se você olha para uma mulher na rua e se você cobiça, se você despir ela na sua mente, imaginar na sua cabeça tendo relações com ela, se você quiser isso e atentar e alimentar isso na sua mente, você já cometeu adultério. Porque você não precisa chegar ao ápice da relação, mas você já maquinou tudo na sua cabeça. Você só não caiu porque não teve a oportunidade. Os homens são tentados, os homens pensam muitas vezes que não cometem isso, porque se a minha mulher descobre, se a igreja descobre, se o pastor descobre. Mas a questão não é se os homens vão descobrir, se a sua esposa vai descobrir. A questão é que o Senhor está vendo todas as coisas. E o Senhor não só conhece as nossas ações, mas conhece o nosso coração. O Senhor sonda os nossos pensamentos e o Senhor esquadrinha os nossos corações. E a grande verdade é que eu e você, nós não somos a vítima da pornografia. Você não é vítima da pornografia. E nós vivemos numa cultura onde que valoriza e supervaloriza a vitimização. Se você continuar achando que você é vítima, você nunca vai ser liberto. Se tem alguém aqui nesta noite, alguém que está me assistindo, ou vai assistir pelo canal do YouTube, acha que você é vítima, você nunca vai ser liberto. Porque você nunca vai entender que você é escravo da pornografia. Você não é vítima da pornografia. Ou você vence a pornografia, ou a pornografia vai vencer você. Você não é vítima, porque com o pensamento, com essa vitimização, quando você acha que você é vítima, você acha que é merecedor. Você já pensou? Os homens que pensam, a minha mulher não me satisfaz, então eu mereço acessar pornografia. A minha mulher não me satisfaz, então eu mereço me satisfazer sozinho. Eu sou um jovem solteiro. Eu tenho 20 anos, 18 anos, 15 anos, eu estou com a idade à flor da pele. A testosterona está alta, eu mereço. Eu vivo num mundo terrível, eu mereço me satisfazer. Eu mereço ter um acesso a um filme, eu mereço ir numa prostituta. Ninguém vai saber. Eu mereço essas coisas. Eu sou vítima. Quando você tem esse pensamento de vítima, você anda por esse caminho. Isso é terrível, porque a nudez que não é sua, ou seja, da tua esposa, é maldição. A nudez que não te pertence é maldição para você. Tudo. Você pode não trocar, como eu já disse, fisicamente uma mulher, mas ser um adúltero. Um homem que só é fiel se a sua mulher está assistindo, se a sua mulher está presente. Não é uma mulher, não é um homem à imagem de Jesus. Se você não é um homem fiel à sua esposa, se você só é fiel se a sua mulher está assistindo, você não é um homem à imagem de Jesus. Porque Jesus, ele não flerteia com nenhuma outra noiva. Jesus tem somente uma noiva. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus está preocupado com a sua igreja. Jesus está preocupado com a sua noiva, não com os outros, ao ponto de ele dizer, eu oro pelo que tu me destes, eu não oro pelo mundo. Eu oro pelo que tu me destes e pelos que crerão. O Senhor está orando pela igreja, está orando pela sua noiva. Ele não está preocupado com os outros, com a sua noiva. Ele não está preocupado com os outros, ele não flerteia com outras mulheres. Nós não devemos flertar com outras mulheres. Nós devemos se preparar para a nossa mulher, somente para a nossa mulher. Somente há um jeito de ter sexo, é no casamento. Não há outro jeito de se obter sexo. Sexo é no casamento, sexo envolve intimidade. Deus não criou a humanidade com capacidade de obter sexo sem intimidade. Por isso, masturbação é pecado. É uma perversão do sexo.
Sexo, isso quem diz é o Douglas Wilson. Sexo solitário não é um padrão bíblico. O casamento é uma figura de Cristo e a igreja. Masturbação é uma péssima teologia. Não existe sexo sozinho. Masturbação é pecado porque o sexo somente do casamento. Não existe, nosso pastor já ensinou para os adolescentes da igreja, vocês já estão, alguns, careca de saber. Não existe namoro na Bíblia. Só existe noivado com um contrato de casamento, que tinha todo o contrato de um casamento, só tinha toda a responsabilidade, só não tinha ainda os benefícios do casamento. Hoje não, eles querem ter o benefício do casamento, mas não o contrato do casamento. Não querem se casar, mas querem experimentar antes. Mas não é assim. Ou seja, não existe namoro no casamento. E o sexo é só no casamento. Então não existe sexo antes do casamento. Masturbação é pecado. Por mais que a cultura fala que isso é um jeito de você se preparar, um jeito de você estar mais capacitado, mais potencializado para o ato sexual, mas isso é mentira do diabo. Porque quanto mais se consome pornografia, quanto mais existem estudos que quanto mais você se masturba sozinho, quanto mais você pratica isso, você está mandando para o seu cérebro que você se satisfaz em pouco tempo. E quando você vai para um ato sexual, você acaba tendo ejaculação precoce. A masturbação não é um meio para você ter mais desempenho sexual na cama. Muito pelo contrário, vai te tornar um homem menos potente, um homem impotente, aonde você não quer ser. Então, além de ser pecado, vai trazer sérios prejuízos para a sua relação sexual. Nós devemos ter somente uma mulher, somente nos guardar para a nossa esposa. A provisão de Deus para a tentação sexual é o sexo com a mulher certa, a sua esposa. O sexo é um presente para o casal. Tem um jeito de se aliviar. Os jovens que estão aqui, bem poucos, mas os jovens solteiros. O desejo sexual é um presente de Deus, a não ser que você tenha um dom do celibato. Mas a solução, a resposta de Deus para esse desejo é o casamento. Não há outro jeito de se aliviar, não há outro jeito. Somente esse. A questão é, tu tem alimentado os seus pensamentos? Como eu já disse, não precisa chegar ao clímax. Para cobiçar é só imaginar. Com quem tu anda, com quem tu conversa, o que tu acessa, quando ninguém vê, quando a tua esposa não vê, na madrugada, no trabalho, como eu já disse aqui anteriormente, 20% dos homens acessam pornografia no seu trabalho. Se você trabalha sozinho, home office, trancado no quarto, o que você tem acessado? Que tipo de filme você tem assistido? Que tipo de amigos você tem? Que tipo de homens que você se cerca? Que tipo de conversas que você tem? Você tem alimentado esse tipo de coisa? Porque pureza é muito mais que não encostar corpos com corpos. Pureza é manter o coração longe dos desejos impuros. A questão é o coração. A questão é que os homens são tentados a fugir das suas responsabilidades. E nós muitas vezes pensamos sobre Davi, que caiu. Davi caiu, mas Davi, a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Davi caiu, mas Davi não foi como um Adão. Davi, ele caiu e por um certo período ele parece que se manteve não arrependido, mas quando ele teve luz, quando o Senhor trouxe luz a ele, quando o profeta se apresentou a ele, mostrou um caso de injustiça, contou uma parábola, uma história para ele, e disse, esse homem és tu. Ele não falou que a culpa era da mulher, que estava lá desprovida, que estava sem o marido, que estava disponível naquele momento e que tentou. Ele falou, é comigo. Assumiu o seu boleto. Homens à imagem de Jesus, que estão em Cristo, que não estão mais em Adão. Adão, sim, ele transfere culpa para a mulher. Mas Jesus assume a responsabilidade. Jesus é um homem pactual. E aqui nós vamos para o terceiro ponto, que nós devemos ser castos e puros, conforme Efésios capítulo 5 e verso 25, que a gente já leu. E vamos retornar lá uma vez mais, só o verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Somos chamados a amar como Jesus ama. Amar a nossa esposa. Os filhos podem ser um pedaço de você, mas a tua esposa é você. Uma só carne. Trair a sua esposa é trair você mesmo. Trair sua esposa é idiotice.
Não tem sentido você trair sua esposa. Você está se autodestruindo. Você está se autotraindo. Porque no casamento é uma imagem, é uma parábola de a união entre Jesus e a igreja. É impensável. É impensável, inimaginável pensar Jesus abandonando a sua igreja. Jesus jamais vai abandonar a sua igreja. Jesus jamais vai virar as costas para a sua igreja. E é esse tipo de radicalidade que a Bíblia chama os homens, para serem castos, santos, puros, amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Homem bom, marido bom, é marido morto. Marido que morre para os seus desejos, maridos que morrem para as suas vontades e vive para a vontade do Criador. Não é mais direcionado para os impulsos e os desejos do seu coração, mas é guiado e direcionado pela vontade do Espírito, pelo fruto do Espírito, pela uma santidade, pela uma castidade, pela uma pureza bíblica, não moldada pela cultura e por os filmes pornográficos, mas conforme a palavra de Deus. Sexo, então, como eu já disse, só pode ser praticado dentro do casamento. Ele é heterossexual e monogâmico. Todo ato sexual fora desse pacto, do pacto do casamento, é pecado. Seja pornografia, fornicação, adultério, prostituição, masturbação, casa de swing, zoofilia, todos são pecados. Destrói o casamento e destrói a masculinidade. Se você acha que é mais homem por pegar mais mulheres, não. Você é um bananão. Você é um frouxo. Os homens acham, a cultura fala isso. Como o vídeo que já foi compartilhado no grupo da igreja, desses tipos de homem da cultura. Que quanto mais, melhor. Não. Isso é a cultura caída. Não é quanto mais melhor, é quanto menos melhor. Quanto mais com a tua mulher, daí sim, porque nós vamos ver mais para frente, que quanto menos com a mulher é um problema. É quanto mais, mas com uma única mulher, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Que o Senhor nos mate, se nós pensarmos abandonarmos a nossa mulher. Que nós sejamos como Jesus Cristo, ao ponto de dar a nossa vida pela igreja. Como Jesus que deu a vida pela igreja, que nós sejamos capazes de dar a nossa vida para a nossa mulher. Meus irmãos, eu volta e meia oro ao Senhor. Senhor, me guarde disso. Me mata, se eu pensar, se passar pela minha cabeça. A minha esposa é demais. Faz tanta coisa por mim. Como eu posso chegar num certo tempo da minha vida e abandoná-la? Isso entra dentro da igreja. Quantos pastores que foram casados 20, 30 anos, chegam um certo momento e abandonam a sua esposa pela uma mais nova? Quantos homens abandonam a sua esposa na juventude, da sua mocidade, para buscar outra mulher mais jovem? A beleza não dura para sempre. A beleza, o temperamento, muitas coisas mudam. A mulher que nós casamos, eu sou casado 13 anos. A mulher que eu casei há 13 anos atrás, não é a mesma mulher, não é o mesmo corpo, não é a mesma mentalidade. Mas como posso eu ousar, a um dia passar pela minha cabeça, abandoná-la? Que o Senhor me mate antes que isso aconteça. Que o Senhor mate os senhores que estão aqui nesta noite. Se alguém está aqui, a minha oração é que o Senhor mate vocês. Que o Senhor nos mate, meus irmãos, se nós pensarmos abandonar a nossa esposa. É esse tipo de radicalidade do Evangelho. Pureza em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossas falas. Nós precisamos ser homens radicais. Nós precisamos ser homens verdadeiros que refletem a imagem de Jesus. Porque homens fracos, homens caídos, homens que são mau exemplos para a meninada que existe, já tem de monte. E o que nós precisamos é homens fiéis às suas mulheres, fiéis ao Evangelho, fiéis a Jesus Cristo. Homens que sejam capazes a viver uma vida diferenciada. Não diferenciada no sentido de ser algo sobrenatural, algo de outro mundo. Não, isso é algo bíblico. Esse é o padrão, esse é o ideal. Isso é a forma verdadeira, real. Esse é o padrão do Éden. Assim devia de ser. Mas depois da queda, o mundo está em uma bagunça. Eu olhei num recorte de um vídeo da Angélica. A Angélica e mais duas depravadas. A Angélica também é depravada. A esposa do Hulk, acho que é assim que se fala. Mas conversando num podcast com aquela, nem sei o nome daquela, sei que é a esposa do Bruno Galhaço, e mais outra depravada. Conversando, um recorte, falando sobre sexualidade, e em determinado momento elas começam a falar sobre ter um passe livre.
ter um passe livre sobre o sexo, para liberar o marido, para ter um ato sexual, um casamento livre, um casamento aberto, e todas elas falando que, e ela perguntava, o teu marido deixa? Não, meu marido deixa. E ela fala, isso que é marido, isso que é homem moderno. Isso que é homem moderno. E elas começam a criar, imaginar naquele momento nas suas cabeças que tipo de homens, e elas citam Brad Pitt, citam homens, claro, fora do Brasil, se o meu marido quisesse tal mulher, eu deixaria. Mas se fosse tal marido, eu pediria para o meu marido. Essa é a cultura. E o que me chamou a atenção é que uma delas falou assim, isso é um homem moderno. E eu fiquei pensando e imaginando, e esse é um pensamento meu, mas pasmem, chegará um momento que na cultura ser homem é compartilhar a esposa. Do jeito que a coisa anda, porque hoje a homossexualidade está cada vez mais normal. E outrora, tu não aceitar, tu não concordar, tudo bem, tu tem a tua liberdade, mas hoje, só o fato de tu discordar, tu já é homofóbico. Já o fato de tu discordar já é um problema terrível. Meus irmãos, se a coisa continuar, todos esses dados que eu trouxe no começo, se a coisa continuar, vai ser cada vez mais normal. Vai ser cada vez mais normal casas de swing, vai ser cada vez mais normal troca de casais, e muitas vezes para se enquadrar dentro da sociedade, isso vai ser uma coisa normal. E são essas pessoas que trazem a cultura. São essas pessoas que muitas vezes estão influenciando os nossos filhos e as nossas filhas. São essas pessoas que muitas vezes estão influenciando, pessoas famosas que estão influenciando até mesmo, muitas vezes, jovens dentro da igreja. O que nós precisamos são homens viris que se levantem no meio da igreja e que sejam exemplo para a próxima geração que está vindo. Essa geração não pode se perder. Essa geração não pode ser entregue. Nós devemos bater no peito e falar, Senhor, eu não posso, mas me dê força e capacidade, porque se depender de mim, Senhor, os meus filhos não se perderão nessa área. Os meus filhos não se entregarão a essa cultura. Nós devemos ser radicalmente diferentes da cultura. Outra coisa, meus irmãos, Jesus como homem foi virgem e era macho. Jesus era machão e como homem não foi casado na terra com uma mulher. A Bíblia não narra isso, não foi casado e ele era virgem. Só que, como eu já disse no início, Jesus era um homem de masculinidade. E hoje, para os solteiros, há esperança para os solteiros. É possível, sim, ser macho. Macho à luz da Bíblia, sendo virgem, sendo casto, sendo puro, se guardando para o casamento. A cultura diz que você não é homem se você não transar antes do casamento. Mas ser viril é vencer as tentações. Jesus foi tentado em todas as áreas. Com certeza, Jesus foi tentado nessa área, mas Jesus não pecou. É possível vencer a tentação. É possível em Jesus viver a tentação. A solução para quem tem desejos, quem quer transar, os jovens que querem transar, casem. A não ser que tenha o dom do celibato, mas o casamento. Se eu não me engano, há uma frase que tantos já falaram, alguns dizem que foi C.S. Lewis, Agostinho, tantos outros que dizem que há um vazio no coração do homem, que só Deus pode suprir. E esse desejo sexual no coração do homem, esse vazio que há no coração do homem, esses homens que não receberam o dom do celibato, há um vazio, há um desejo sim, mas só há alguém que pode suprir, e a sua esposa. Não é a pornografia, não é a masturbação, não são prostitutas, não são casas de troca de casal, você pode ir para onde você for, você pode tentar se aliviar aonde você for, nunca vai se satisfazer. E há estudos que falam que aqueles que consomem pornografia, já foi falado aqui em diversas reuniões de homens, que vai cada vez mais algo mais profundo. Começa com mulheres, homossexuais, pedofilia, com animais, e aí vai. E pasmem, como é algo comum sexo entre homens com animais. Isso é uma coisa de louco. E eu conheci alguns homens que já me relataram isso. Eu já trabalhei com caras que me falaram isso. E eu quase cheguei numa conclusão que os homens da antiga, que nasceram no interior, cometeram esse tipo de pecado. E olha que eu já perguntei para alguns se isso foi verdade, e eles falaram para mim que fizeram de fato. Fizeram mesmo. Eu não sei se todos, mas todos que eu perguntei, eu já fiz a pesquisa de campo, pesquisa prática, perguntei, falaram que fizeram isso. Do interior, os homens mais antigos, aí de 50 e poucos, 60 anos, fizeram isso. Algo comum. Na sociedade, isso é pecado. Isso é resultado de pornografia. Isso é resultado de corações caídos. Pessoas
que estão cada vez mais se entregando nos seus desejos. Pessoas que estão com esse vazio e tentam suprir de várias maneiras, mas só há um jeito que Deus traz a resposta, e é o casamento. Pureza sexual é importância na solteirice, sim, porque toda a experiência antes do casamento é prejuízo para o seu casamento. Porque tudo que você experimentar antes do casamento, olha que eu vi um pagão falando sobre isso. Eu vi um Silvio Santos falando sobre isso, uma vez, há muito tempo atrás. E ele vai falar que todo jovem, todo homem, deve se guardar para a sua futura esposa e seu futuro marido. Um pagão falando isso, mas ainda há uma certa graça comum. Porque toda a experiência antes do casamento vai ser prejuízo. Porque depois vêm as comparações. Não é bom o suficiente, não tem o corpo disso, não tem o tamanho daquilo. Baseado no quê? Da onde é o teu padrão? Algo que o Leão já bateu aqui na tecla. O teu padrão de beleza é a tua mulher. Baseado no quê se tira essas coisas? Baseado em outras coisas. Como vou saber, ó, o que a cultura fala, como eu vou saber se é a pessoa certa se eu não experimentar antes? Essa é a mentira do diabo. Eu preciso experimentar para saber. Mas deixa eu te falar, Deus não te chamou para te ser um experimento. Deus te chamou para te viver um propósito. Deus te chamou para ser a imagem de Jesus Cristo. Um homem casto, um homem puro, um homem que viveu neste mundo sem se contaminar. Eu não vou ler, mas 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 ao 10, fala da possibilidade, da liberdade da tentação sexual. Porque fala de uma cidade extremamente pagã, onde a fornicação não somente era incentivado, mas era tido como algo sagrado. Templo de Afrodite. A prostituta cultuais fazia parte do ritual sagrado, do culto. Então era muito fácil ter acesso a esse tipo de coisa. Mas o Paulo vai falar que os impuros, os idólatras, ele vai narrar vários tipos de pecados. Ele vai falar que vocês outrora eram assim. Então havia impuros que outrora eram assim, mas agora não são mais. No poder do Espírito é possível sim vencer a tentação. É possível sim ser um homem casto e puro no poder de Jesus Cristo. Pela transformação. O homem, como cabeça, é chamado para liderar e conduzir a mulher. Em todas as áreas, economicamente, financeiramente, religiosamente, em todas as áreas. E também na área sexual. Douglas Wilson vai falar isso. Ele vai falar que a palavra sedução, da palavra latina, significa eu conduzo. Ou seja, quando o homem está sendo conduzido, quando o homem está sendo seduzido, ele está sendo conduzido. A mulher está liderando. Está tendo uma inversão de funções. É papel do homem conduzir a mulher no ato sexual. Os homens acham que é uma vanglória ser seduzido pelas mulheres. Provérbios capítulo 7, verso 26 ao verso 23 vai falar de uma mulher adúltera, que cobiça, que ela incentiva, que ela desperta, que ela desperta o desejo de um homem, e ela seduz esse homem. E ela conduz, ela fala, vamos à minha casa, que o meu homem não está. E a Bíblia fala que ele vai sendo conduzido como um boi, indo para o matadouro. A Bíblia compara um homem que é seduzido pela mulher adúltera como um animal. O homem que é seduzido, o homem que é conduzido pela pornografia e pela mulher adúltera, ele vive como um animal embrutecido. É animalesco se entregar ao pecado da prostituição, seguir mulheres adúlteras, pornografia, se entregar a essas práticas. Isso não é ser másculo, isso não é ser um homem, isso é ser um animal, isso é viver pelo instinto, pela atração, isso é viver dessa forma. Tolkien, ele dizia para o seu filho o seguinte: a verdadeira felicidade no casamento exige um exercício contínuo da vontade. No casamento há uma exigência de renúncia. Felicidade no casamento cristão envolve isto: grande mortificação. Para o homem cristão, não há escape. E há uma forma correta, uma maneira correta e uma maneira errada de tomar a esposa sexualmente. É papel do homem conduzir a esposa sexualmente. Casamento não significa sexo livre, que eu possa me satisfazer da forma que eu quiser, quando eu quiser. O corpo da sua mulher, a sua esposa, não é alguém para você se masturbar com o corpo dela. Há homens que não fazem sexo, não fazem amor com a sua esposa. Eles se masturbam com ela. Sexo é algo que envolve relacionamento, pactos, sentimentos. Não é algo animalesco.
Quando você pensa somente em satisfazer, a sua esposa não é alguém disposto a fazer com que você chegue lá mais rápido, chegar ao ápice. O sexo não é somente para isso. O casamento não significa isso. Se você tem essa mente, provavelmente esse pensamento, provavelmente isso vem de uma mente moldada pela pornografia, não moldada pelo Evangelho, não moldada pela Bíblia Sagrada. Se você tem problema nessa área, a falta de sexo na sua casa. Talvez a sua esposa não faça sexo com você. Talvez tenha pessoas aqui que estão há algum certo tempo sem o ato sexual na sua casa. Mas deixa eu te falar, a masturbação, a traição, a pornografia, a prostituta, seja o que for, não é o remédio, não é a solução. Se a sua esposa não está tendo atos sexuais com você, procure ajuda, procure o pastor dessa igreja. Há diversos motivos que pode estar acontecendo isso. Problemas emocionais, médicos, tanta coisa. Talvez você é um animal, talvez você é um grosso. A mulher não é como o homem, que olhou, está pronto. Pelo menos a grande homens. A mulher necessita que o homem trabalhe, que o homem incentive, que o homem faça meios para que isso chegue. Como eu já disse, o homem é quem conduz, o homem é que leva, o homem que faz com que isso aconteça. Essa não é a solução. A cultura pode falar, se não tem sexo, então vou me satisfazer em outra área. Isso é pecado. Esses dias eu conversava até seriamente com alguém que me fazia essa pergunta, essa questão. Mas se não está tendo, e se for aberto, e se a pessoa me consentir, se a minha esposa, ela me trata bem, nos damos muito bem, mas só nessa área a gente não se dá bem. Mas se ela concordar comigo, eu posso? Não pode. É pecado. Tem pessoas que pensam que pode, mas não pode. Isso é depravação. Isso é uma loucura. Isso é uma doideira. E outro ponto, o sexo no casamento é dívida. Você não pode cometer o pecado de um abandono sexual. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 7. Verso 1 ao verso 5. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por um mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente você, por não terem domínio próprio. Ou seja, o casamento, como eu já disse, o sexo só é permitido dentro do casamento. Antes do casamento, nada de sexo. Depois do casamento, sexo e muito sexo. Sexo no casamento é dívida. Como eu já disse, na parte da mulher, se você tem problema nessa área, procure ajuda. Não se satisfaça por outro meio. Mas se o problema é do teu lado, se você não tem ato sexual com a tua mulher, isso é um problema. Isso é um pecado. Você não pode cometer um abandono sexual com a sua mulher. A Bíblia está falando que vocês não podem se abster. A Bíblia fala sobre se abster sobre 3 pontos. Primeiro, consentimento mútuo. Para se abster do sexo tem que ter em acordo. Se você conversar com a sua mulher, vamos ficar um tempo, uma semana, e ela dizer negativo, morreu o assunto. Vai trabalhar e morreu o assunto aqui. Tem que ter consentimento. Os dois devem ter que concordar por algum tempo. Um tempo determinado. E em terceiro lugar, com um propósito para a oração, para se dedicar ao Senhor, não para ficar jogando videogame, não por causa de preguiça, não para maratonar Netflix, não para ficar pensando em outras coisas. Não, não e não. Sexo é um compromisso. Sexo fortalece espiritualmente. Veja, Paulo está falando de algo físico e está falando de algo sobrenatural, de algo espiritual. E logo retornem para a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Porque tem muitos homens fracos na igreja, sem domínio próprio, que se entregam à masturbação, que se entregam à pornografia. Quem sabe
é falta de atividade sexual em casa. Que pode ter certeza, quando tem muitos acessos, esse tipo de ação, não tem sexo em casa. Eu conheci um casal que foram casados por algum tempo, presbítero da igreja, que o homem se entregava de tal forma à prostituição, de tal forma à masturbação, de tal forma, que eles eram casados há algum tempo. E depois eles se separaram e foi descoberto que a sua esposa ainda era virgem. Nunca teve o ato de penetração. De tão imerso que era esse homem. E por não se falarem sobre esse tipo de coisa. A mulher que nasceu num lar cristão foi instruído sobre o seu pai, que não se fala sobre o sexo, é um tabu. Não se fala sobre sexo na igreja, não se fala sobre os irmãos, sobre as irmãs. Não, meus irmãos. Não é a sexólogo, não é o psicólogo, não são o mundo que vai falar sobre essas coisas. É na igreja. É sobre os pais, as mães, é a Bíblia Sagrada, é os pais, é o pastor, é o sacerdote. Como eu já disse antes, entre 9 e 18 anos, 17 anos que eu falei antes, 90% das crianças já tiveram acesso à pornografia. Se você não está ensinando seus filhos sobre sexualidade, alguém está ensinando. Se você não está falando sobre seu menino, sobre a sua menina, que tipo de conversa, que tipo de pensamento, que tipo de pessoas, que tipo de filme, que tipo de série, que tipo de pessoas a se seguir na rede social, alguém está ensinando. Alguém está falando. Alguém vai ensinar, e pode ter certeza que esse alguém vai ensinar as piores coisas. Vai ensinar as coisas mais depravadas que pode se ensinar. Então, o sexo dentro do casamento é dívida. Se você não está cumprindo o seu papel, isso é pecado. Tem problemas médicos, tem vários problemas, mas procure ajuda nessa área. Procure. E um homem viril é um homem que se preocupa com a vida sexual da sua esposa. Volta lá, de novo, Efésios, o texto que a gente leu no começo. Efésios capítulo 5 vai nos falar como Jesus cuida da sua esposa. 28 e 29 que fala assim: assim também o marido deve amar a sua esposa. Como? Como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Paulo está falando que devemos amar como Cristo amou a igreja. E ele está nos falando, por essa união, com esse mistério, o homem deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Você se preocupa em ter orgasmos. Você se preocupa com os orgasmos da sua esposa? Porque hoje nós vivemos numa cultura onde que os homens só pensam em si mesmo. Autocentrados. Pensando em pornografias com uma mente imersa de pornografia, só querem buscar prazeres próprios. Como eu já disse antes, o corpo da sua esposa não é alguém para se você se masturbar. O relacionamento sexual é um relacionamento onde os dois são mutuamente servidos. Você quer chegar nesse ápice, a sua esposa também quer. Se eu não me engano, sim, Wayne Gruden, no seu livro sobre famílias fortes, vai dizer, se não me falha a memória, que 90% a 95% dos problemas conjugais é na área sexual dentro dos lares. Quantas pessoas se divorciam por causa dessas áreas? Você já ouviu um pastor falando que uma mulher virou homossexual, e ela falou para ele: ensine os homens da sua igreja sobre essas áreas, porque as mulheres estão buscando outras mulheres, porque os homens não estão conseguindo alcançar isso. Isso é sério, meus irmãos. Isso é muito sério, isso não é baixaria, isso não é coisa feia, não é coisa suja de se falar, porque o orgasmo, tanto do homem quanto da mulher, é algo que o Senhor fez. Deve sim se falar, e sim, a mulher tem orgasmos múltiplos, muito mais do que os homens. E pasmem, ser homem se requer um sacrifício, um esforço. Não é tão fácil como os filmes falam. Sexo pornográfico é algo impossível, humanamente falando. Eu palestrei aqui um tempo atrás sobre essas coisas, e muitos ali tomam remédios, estão drogados. Muitos ali, o filme é pausado, é feito e refeito. Isso não revela um ato sexual dentro do casamento. Não é assim que acontece na vida real, vocês são homens. Os casados aqui sabem como é. Sabe como é. A questão é, você tem se preocupado sexualmente com a sua esposa?
Ou você se preocupa só contigo? Jesus cuida da sua igreja. Jesus conduz a sua igreja. Os homens à imagem de Jesus são chamados para serem puros. Puros no seu coração, puros na sua forma de agir, puros na sua mente. E se preocupam fisicamente com seu relacionamento sexual. Se preocupam com a sua mulher. Se preocupam como está o desempenho sexual. Se preocupam como a sua mulher está tendo. Meus irmãos, não se enganem. Há muitas pessoas no mundo e até mesmo entre nós com problemas nesta área. É urgente, é desesperador. Nós sim precisamos falar e bater nessa área. Às vezes as pessoas pensam, mas de novo esse assunto. O pastor fez uma série, falou várias coisas sobre pornografia, sobre masturbação. De novo, mais um tema sobre isso, sim. Mais um tema sobre isso. Paulo não se cansou de falar. Nós não vamos de cansar de nos falar. Só há um jeito de vencermos a pornografia. É no poder de Jesus. E para encerrar, meus irmãos, eu trouxe aqui sobre um livro do Tim Chester, com toda a pureza, que ele trata sobre essa área. Ele fala 12 maneiras, ou 12 motivos de desistir da pornografia. Para encerrar, 12 motivos. Primeiro, destrói sua visão do sexo. Destrói sua visão sobre as mulheres. Destrói a visão das mulheres sobre si mesmas. A indústria pornográfica abusa das mulheres. É pecado contra a sua esposa, destrói sua família, é escravizante, corrompe seu caráter, desperdiça seu tempo, energia e dinheiro, enfraquece seu relacionamento com Deus, enfraquece seu serviço e, em último lugar, a ira de Deus é contra as pessoas que consomem pornografia. Nos colocamos em pé. Meus irmãos, falar sobre isso é algo extremamente urgente. Deus se ira com aqueles que cometem esse tipo de pecado. Isso não é pouca coisa. Os homens à imagem de Jesus, os homens que são parecidos com Jesus, devem andar uma vida de castidade, devem andar como Jesus andou, com somente uma só mulher, fiel até a morte. Honre, homens que me ouçam, honre o pacto que você fez naquele dia. Honre a aliança que você fez diante dos convidados, diante das testemunhas. E, acima de tudo, diante de Deus. Lute pela pureza sexual. Tudo que eu falei aqui, eu não disse que é fácil. Eu disse que é possível. E só tem um jeito. É no poder de Jesus Cristo. Jesus é o nosso exemplo de ser homem, de ser viril, de ser verdadeiramente masculino. E além de ser o nosso maior exemplo e o único exemplo de homem, Ele é o nosso Salvador. Há uma boa notícia. Há uma esperança. É possível receber graça, receber poder, receber unção do poder do Espírito. Que o Senhor possa nessa noite nos comunicar vida, nos visitar nessa noite chuvosa e nos levantarmos no poder do Espírito para vivermos uma vida contracultural. Não nos entregarmos à cultura, não nos rendermos, não sermos homens caídos da cultura, não sermos homens frouxos, homens caídos, homens pagãos, que têm nos seus lábios impuros, que conversam conversas impuras, que falam esse tipo de coisa, e que pensam esse tipo de coisa, que desejam esse tipo de coisa, que olham uma mulher e não conseguem parar de olhar. Billy Graham dizia que a primeira olhada é coincidência, a segunda é promiscuidade. Que possamos, como salmista, ou como Jó, não me lembro quem disse, mas falar, fiz uma aliança com os meus olhos. Foi Jó que falou isso. Fiz uma aliança com os meus olhos para não pecar contra ti. Meus irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. Que nesta noite nós possamos lutar contra o pecado, faça guerra contra o pecado. Eu não conheço o seu coração e a sua vida. Se você tem lutado nessa área, se você volta e meia tem caído, tem acessado pornografia, se você tem cedido quando os seus colegas de trabalho têm lhe mostrado, e você não faz vista, e você faz vista grossa, você não vira as costas, você não barra esses homens e você fala, eu sou cristão, eu tenho mulher, eu não preciso dessas coisas. Se você é um jovem, um adolescente que volta e meia continua caindo, lembre-se, há perdão em Jesus. Há perdão em Jesus, meus irmãos. Há perdão, a solução para a vida sexual, para o desempenho sexual. Talvez você tenha problema de ejaculação precoce, ou talvez na sua mente você não tenha capacidade, na sua cabeça, de alcançar o que você tem na sua cabeça como ser um homem, ativamente, sexualmente falando. Mas procure ajuda, não lute sozinho, não tenha vergonha. Procure o pastor, procure um obreiro, procure um médico. Procure o Senhor. A solução. Não deixe seu casamento ir por água abaixo. Não deixe a cultura solapar a sua mente. Oramos.
para que o Senhor venha nos levar os nossos corações cativos a Jesus. Bondoso Deus, gracioso Pai, soberano e Deus eterno, graças te damos nesta noite. Louvamos ao Senhor, glorificamos a Ti que é digno de honra e de glória. Senhor, ouvimos nesta noite tantas verdades aqui, Senhor. Trazemos, Senhor, e meditamos em tantas coisas que a cultura pratica, pensa, acessa. Tanto material, Senhor, sendo produzido diariamente, por segundo, por hora, por ano, Senhor. Senhor, muitas vezes para isso combater a família, combater a nossa pureza, a nossa vida, Senhor, mas nesta noite nós venhamos aqui, Senhor, nós nos já chegamos aqui, Senhor, e como homens, Senhor, regenerados, Senhor, como homens que estão em Cristo Jesus, como homens, Senhor, nós oramos a Ti, assim como Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos homens castos, homens fiéis, homens puros, Senhor, que os homens solteiros desta igreja, que tenham capacidade no Espírito, na força, no poder do Senhor, para viver, para enfrentar esse mundo, Senhor, para viver uma vida de castidade, de pureza, de renunciar ao pecado, Senhor, que nós não venhamos a cair, que esses homens não caiam, que os casados, Senhor, que sejam maridos de fato, de uma só mulher, Senhor, que não venhamos a flertar, que não venhamos a cessar, que não venhamos a falar e nem a pensar, e nem venhamos a mencionar sobre essas coisas, Senhor, nos dê graça, nos dê capacidade, Senhor, venha a nós nesta noite, venha sobre esses homens, venha sobre essa igreja, nos visita, Senhor, visita os nossos irmãos que não estiveram aqui nesta noite, visita os homens da Mário Quintana, Senhor, nos faça homens, Senhor, nos levanta, não deixem homens caídos, homens fracos, mas nos façam homens viris, homens machos, homens verdadeiros, à imagem de Jesus, que renunciem à cultura, que renunciem ao pecado, que renunciem à prostituta, a fornicação, a masturbação, o adultério, Senhor, que sejamos homens, nos façam homens à imagem de Jesus, que ao sair daqui nesta noite, possamos meditar, Senhor, não somente com conhecimento intelectual, mas Senhor, somente o Teu Espírito pode, a minha oração, Senhor, faça morada em nossos corações, transforme o nosso intelecto, transforme a nossa alma, as nossas afeições, os nossos desejos, Senhor, que nós tenhamos desejos mais santos, conversas mais santas, conversas mais puras, que nós venhamos acessar sites, filmes, que nós venhamos andar com homens e mulheres mais santos e mais piedosos, que a Tua igreja seja de fato testemunho de Jesus, e que os nossos casamentos sejam essa parábola, que seja essa imagem real e verdadeira de Jesus com a sua igreja. Assim nós oramos, que assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.